Eu descobri que minha esposa vinha mentindo pra mim há anos. E o que mais doeu não foi a mentira em si, foi o motivo por trás dela. Você já olhou pra pessoa que ama e de repente percebeu que talvez nunca tenha realmente conhecido ela de verdade? Porque naquela noite, sentado sozinha no escuro enquanto ela dormia na nossa cama, eu senti algo dentro de mim quebrar de um jeito que acho que nunca vai poder ser consertado. Eu tenho 39 anos, ela tem 37, e construímos o que eu achava ser uma vida sólida juntos. Uma casa, uma rotina, um filho e outro a caminho. De fora, parecíamos o tipo de casal que as pessoas invejam. Estáveis, felizes, normais. Mas tudo começou a desmoronar no dia em que eu fiz aquela postagem. Lembrou daqueles primeiros dias, depois de descobrir tudo no celular dela. Eu não era eu mesmo. Não conseguia me concentrar no trabalho. Não conseguia comer direito. Não conseguia nem olhar para ela sem sentir uma mistura estranha de confusão e dor. E ela percebeu. Ela ficava perguntando o que estava acontecendo, de novo e de novo. No começo, com calma. Depois, mais insistente. Eu desviava, dizia que estava só cansado, só estressado. Mas a verdade é que eu estava desmoronando por dentro. Naquela noite, depois de colocarmos nosso filho para dormir, ela perguntou de novo. E dessa vez, algo dentro de mim simplesmente desistiu. Eu não conseguia mais carregar aquilo sozinho. Então eu contei. Contei que tinha mexido no celular dela. Contei o que encontrei. Quando finalmente voltei para casa, nada parecia diferente, mas tudo parecia errado. Sabe quando você entra na sua própria casa e se sente um estranho? Era exatamente assim. O mesmo sofá, a mesma cozinha, os mesmos brinquedos espalhados pelo chão do nosso filho. A mesma vida que eu construí peça por peça ao longo dos anos. Mas já não parecia mais minha. Ela estava lá quando eu entrei, sentada em silêncio, como se estivesse me esperando. E por um momento só nos olhamos, sem raiva, sem gritos, só distância. Sentamos naquela noite e conversamos de novo. Uma conversa mais calma dessa vez. Menos emoção na superfície, mas de alguma forma mais pesada por dentro. Eu disse que sabia que tinha errado. Mexer no celular dela. Eu assumi isso, não tentei justificar. Mas também falei a verdade. Que o que me machucou não foi o passado dela. Eu não me importo se alguém teve uma fase louca. Isso é a vida. As pessoas crescem, mudam. O que me destruiu foi como ela me via. Que eu não era o homem que ela desejava. Que eu era a opção segura. A escolha estável. O cara que você escolhe quando já se cansou de se divertir. Eu disse que ainda não sabia o que ia fazer, mas que naquele momento eu não conseguia mais enxergar ela da mesma forma. E essa foi a parte mais difícil de dizer. Porque eu ainda a amava. Isso não tinha mudado. Mas o amor, de repente, não parecia mais suficiente. Então eu sugeri uma coisa. Terapia de casal. Não porque eu achasse que ia consertar tudo magicamente, mas porque eu precisava de tempo. Tempo para pensar. Tempo para respirar. Tempo para entender se ainda havia algo ali que valia a pena salvar. Ela concordou imediatamente. Rápido demais. Como se tivesse medo de que, se hesitasse, eu fosse embora de vez. Então começamos. 2 sessões até agora. E sendo honesto com você, não ajudaram muito. Sentamos lá, conversamos, explicamos as coisas. A terapeuta faz perguntas, tenta guiar, tenta ajudar a gente a se reconectar. Mas como você se reconecta quando a base inteira parece falsa? Como você reconstrói a atração? Como você convence a si mesmo de que não é apenas o plano reserva de alguém? Eu não tenho essas respostas. E acho que a terapeuta também não. Desde então, ela tem tentado. Dou esse crédito a ela. Está mais carinhosa, mais atenciosa. Me procura mais. Tenta me abraçar, tenta me beijar. Até tentou iniciar sexo algumas vezes. E toda vez, eu disse não. Não porque eu queria punir ela, mas porque eu não conseguia. Porque tudo que eu escuto na minha cabeça é a voz dela dizendo que nunca se sentiu realmente atraída por mim. E quando você escuta algo assim, você não consegue deixar de ouvir. Não dá pra fingir que não existe. Então agora, quando ela me toca, em vez de me sentir desejado, eu me sinto tolerado. E essa sensação acaba com tudo. Ao mesmo tempo, eu também mudei. Não fico mais tanto em casa. Vou mais à academia. Nem porque quero ficar mais atraente,
mas porque é um dos poucos lugares onde minha cabeça fica em silêncio. Passo mais tempo com o meu filho. A gente sai, brinca, ri, e por um tempo eu consigo esquecer todo o resto. Esses momentos são os únicos que parecem reais agora. Também tenho saído mais. Jantares com amigos, bebidas com colegas, qualquer coisa para evitar ficar naquela casa sentindo que estou vivendo uma mentira. E o mais estranho é, estou começando a me sentir bem, não feliz, mas estável, como se estivesse me desapegando aos poucos, não de forma dramática, só silenciosamente. E acho que ela sente isso também, porque às vezes eu pego ela me olhando, como se estivesse percebendo que pode estar me perdendo. Mas aqui vai a verdade que ainda não falei para ela. Acho que eu já saí. Não completamente, mas o suficiente para não saber se consigo voltar. E então, tem o bebê, previsto para início de abril. E isso muda tudo, porque não é mais só sobre mim. Não é só sobre ela. É sobre a vida que estamos trazendo ao mundo. E eu fico me perguntando, eu fico pelos filhos? Tento reconstruir algo que talvez nunca mais pareça real? Ou vou embora? E arrisco quebrar essa família antes mesmo dela se formar por completo? Eu não tenho resposta. Cada opção parece errada de um jeito diferente. Se eu fico, posso viver uma vida onde nunca sou realmente amado da forma que quero. Se eu vou embora, posso perder momentos com meus filhos que nunca vão voltar. E talvez a parte mais difícil de todas é que eu ainda a amo. Mesmo depois de tudo. Mesmo sabendo da verdade. E isso torna tudo muito mais difícil do que se eu simplesmente a odiasse. Porque odiar é simples. Amar não é. Então agora estou preso nesse espaço intermediário. Nem totalmente dentro do relacionamento. Nem totalmente fora. Só existindo. Esperando. Tentando ver se algo dentro de mim muda. Se algo se cura. Se algo volta. Mas sendo completamente honesto com você, agora, acho que estou apenas me preparando para o fim. E talvez seja por isso que eu estou aqui, te contando tudo isso. Porque eu não sei qual é a decisão certa. Então me deixa te perguntar uma coisa. Se você estivesse no meu lugar, sabendo tudo que eu sei, sentindo tudo que eu sinto, você ficaria e tentaria consertar? Ou iria embora e começaria de novo? E se você já passou por algo assim, eu realmente queria saber o que você fez. Porque agora eu só estou tentando descobrir como seguir em frente sem me perder no processo. E no momento em que aquelas palavras saíram da minha boca, tudo explodiu. Ela não perguntou o que eu vi, não tentou explicar, nem negou nada. Ela simplesmente ficou com raiva, muito raiva. Começou a chorar, levantar a voz, perguntando como eu pude invadir a privacidade dela, como eu pude trair a confiança dela. E sinceramente, eu entendo. Eu sei que mexer no celular dela foi errado, mas o que me quebrou não foi a raiva dela. Foi o fato de que ela nunca, nenhuma vez, abordou o que eu realmente tinha encontrado. Como se aquilo nem importasse para ela. E como ela está grávida, como eu podia ver que estava ficando cada vez mais estressada, eu não insisti naquela noite. Não queria piorar as coisas. Então ela foi dormir. E eu fiquei no sofá. Não dormi quase nada, talvez 1 hora, se tanto. Só olhando para o teto, revivendo tudo na minha cabeça, tentando entender. No dia seguinte, ela não falou comigo. Nenhuma palavra. Era como se eu não existisse. E aquele silêncio foi pior do que a discussão. Na noite seguinte, eu não aguentei mais. Pedi pra gente conversar. De verdade. E dessa vez, ela concordou. Eu pensei que talvez fosse isso. Talvez fosse o momento de esclarecer tudo. Mas o que ela me disse, eu acho que nunca vou esquecer. Ela disse que anos antes de me conhecer, depois de terminar com um ex de longa data, passou por uma fase em que só queria se sentir livre, explorar, se divertir. Então teve vários relacionamentos, casos rápidos, homens diferentes, e escondeu tudo isso de mim. Não porque tinha vergonha, mas porque sabia como isso seria visto. Depois ela disse algo que me atingiu mais do que qualquer outra coisa. Disse que depois de tudo aquilo, decidiu que já tinha se cansado de brincar, queria sossegar. E foi quando me conheceu. Então eu perguntei, baixinho, tentando manter a voz firme. Eu fui só o cara com quem você decidiu ficar? E ela olhou pra mim e disse que sim. Mas não de forma cruel. Não como se quisesse me machucar. Ela disse como se fosse para me consolar. Disse que eu era melhor que aqueles caras. Que eu tinha a vida organizada. Que tinha objetivos. Que era estável financeiramente. E eu só fiquei ali, ouvindo.
me sentindo menor a cada palavra. Então, eu fui um pouco mais fundo. Perguntei algo que eu nem sei se queria ouvir a resposta. Se eu não tivesse tudo isso, você ainda teria me escolhido? Houve uma pausa. Então ela disse: provavelmente não. Eu não acho que já senti uma dor assim antes. Não era raiva. Não era ciúme. Era vazio. Como se tudo que eu achava que tínhamos tivesse sido reescrito em algo diferente. Algo transacional. Algo condicionado. Ela começou a chorar de novo depois disso. E então disse algo que destruiu o que restava de mim. Disse que me ama, mas nunca se sentiu fisicamente atraída por mim como se sentia por aqueles outros homens. E agora, depois de tudo que passamos tentando ter filhos, sexo parece mais uma obrigação para ela, não algo que ela gosta. Uma obrigação. Eu lembro de ficar ali, completamente imóvel, tentando não reagir. Porque se eu reagisse, acho que teria desmoronado de vez. Então continuei fazendo perguntas. Perguntei por que ela ainda falava com alguns daqueles caras mesmo depois de estarmos juntos. E ela disse que era só por validação, que nunca me traiu. Mas era bom se sentir desejada. Se sentir querida. Eu assenti. Não gritei, não discuti, mas por dentro eu já tinha terminado. Naquela noite, ela me pediu para ir para a cama com ela, e eu disse que não conseguia. Fiquei no sofá de novo, e não dormi nada, porque foi naquela noite que eu percebi algo que nunca imaginei ter que enfrentar. A mulher por quem me apaixonei talvez nem exista, ou talvez tenha existido, mas só na versão da realidade que eu criei na minha cabeça. Na manhã seguinte, fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. Mas em vez de focar no trabalho, marquei uma consulta com um advogado de família. Não porque já tinha decidido ir embora, mas porque eu precisava entender o que ir embora realmente significaria. Financeiramente, legalmente, como pai. Sentei no escritório dele, explicando tudo da forma mais calma possível, mesmo com minhas mãos tremendo embaixo da mesa. Ele diz que aqui no Brasil, a guarda costuma ser compartilhada, 50 por 50, a menos que haja um motivo sério para ser diferente. Explicou que, como ambos trabalhamos, provavelmente não haveria pensão entre nós. Para o recém-nascido, seria diferente no começo. O bebê ficaria mais com a mãe, mas eu ainda teria direito de visitas. E depois de alguns meses, voltaria para a guarda compartilhada. Depois falamos dos bens. A caça, os carros, tudo o que construímos. E mesmo eu tendo pago a maior parte, tudo seria dividido igualmente. 50% para cada um. Eu lembro de sair daquele escritório me sentindo vazio. Não com raiva, não triste, só vazio. Como se eu já estivesse metade fora da minha própria vida. Naquele dia, fiquei até tarde no trabalho. Mais do que nunca. E quando cheguei em casa, não fui para a cama. Fui direto para o sofá. De novo? Na manhã seguinte, antes de sair para o trabalho, disse a ela que precisava de espaço, que ficaria em um hotel por alguns dias. Ela tentou me impedir. Ligou, mandou mensagens. Mas eu não respondi muito, porque a verdade é, eu não queria falar. Eu só queria silêncio. Queria ficar sozinho. Queria beber, dormir e não sentir nada por um tempo. E por alguns dias, foi exatamente isso que eu fiz.